Algumas pessoas, alguns pesquisadores, professor, falam o seguinte: a intervenção ocidental no norte da África ou no Oriente Médio não resolve os problemas, agrava. Por exemplo, vide com a Primavera Árabe e as consequências da Primavera Árabe que começou na Tunísia, né? Na Líbia caiu a ditadura Gaddafi, na prática não tem governo central até hoje, né? No caso do Iraque, idem, ninguém pode dizer que tem um governo central. Mais recentemente na Síria, também ninguém pode dizer que há um governo central efetivo que controle todo o território. A grande questão é o seguinte: não é uma intervenção ocidental nos assuntos internos iranianos a ação do governo de Israel? Eu estou pondo essa uma questão polêmica, perguntando, eu digo a quem nos acompanha, que como as pessoas têm uma visão muito primária, acham que há uma afirmação positiva e concordância minha. Não, eu estou colocando a questão a quem nos acompanha. Não, Israel não seria, grosso modo, numa linguagem até panfletária, um instrumento do Ocidente e tendo uma intervenção em assuntos internos iranianos? Quem fala isso não deve se interessar minimamente pela política de defesa israelense. Tá? Por quê? Porque, como se vem registrado há algum tempo, Israel, quando consolidou seu plano nacional de defesa, quando consolidou lá sua perspectiva de defesa do seu Estado, através do Ben-Gurion e depois com Begin, eles elencaram o seguinte: que qualquer programa de entrega, ou seja, missilístico, e programa de armas de destruição em massa, química, biológica, nuclear, qualquer programa de qualquer Estado adversário regional seria tratado como uma ameaça existencial, que eles chamam de Bitahon Shotef, como uma ameaça existencial ao Estado israelense. Ou seja, um programa de arma de destruição em massa, ele passa pela perspectiva de que seja usado contra o Estado israelense. E é por isso que temos a ida do Mossad para Otto Skorzeny, famoso espião nazista, para destruir os cientistas alemães que estavam ajudando o Egito a construir seu programa missilístico. Depois você tem a Operação Ópera, em relação ao programa de enriquecimento do Iraque. Você tem a questão da Síria, você tem uma operação militar para acabar com as armas químicas da Síria. Então, Israel sempre vem fazendo isso. Eu falo o seguinte: quem acha que Israel é um instrumento do Ocidente devia dar os créditos ao Estado israelense. Por quê? Porque ele está indo agora para o Irã pela falta de um acordo entre um ocidental e o Irã, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos erraram muito em relação ao acordo, um possível acordo em relação ao programa nuclear iraniano. Essa falha custou o seguinte: Tel Aviv olhou na quinta-feira, como o coronel bem pontuou, olhou na quinta-feira o boletim da AEA e disseram: esse é o toque de clarim para a gente ir à guerra. Foi isso que aconteceu. Coronel, é a mesma questão que eu passo ao senhor sobre a intervenção ocidental na região, e agregaria uma fala recente nesta semana do chanceler da Alemanha dizendo o seguinte: Israel está fazendo para nós o trabalho sujo. Quais são as suas considerações? O professor falou em toque de clarim, eu como cavalariano já fiquei animado, viu, professor Vila? Eu sabia. Eu concordo que a saída dos Estados Unidos do Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, em 2018, né, o famoso acordo nuclear, foi um passo em falso dado pelos Estados Unidos, que ensejou toda essa aceleração do programa
nuclear iraniano. Então aquilo ali é o evento que deve ser mais lamentado por quem lamenta a atual confusão entre Israel e Irã, né? O conflito entre Israel e Irã. Eu também acho, professor Vila, que houve demasiadas intervenções, especialmente dos Estados Unidos no Oriente Médio, intervenções que não alcançaram os seus objetivos políticos, né? A partir do 11 de setembro, de toda a guerra ao terror dos Estados Unidos, depois na chamada Primavera Árabe, vários governos caíram e os governos que entraram no seu lugar não se mostraram mais democráticos, os países não se desenvolveram, não levaram melhores serviços para suas populações, ou seja, essas intervenções não surtiram os efeitos desejados. Do ponto de vista estrito do direito internacional, da legalidade da guerra, a invasão, o ataque unilateral de Israel ao Irã, evidentemente não encontra amparo. Mas, do ponto de vista se isso for visto de um ponto de vista de uma defesa pré-ativa, né, de uma legítima defesa, tendo em vista que o inimigo está prestes a atacá-lo, como foi a posição que o professor Túlio demonstrou, né, de que o Irã estava prestes a chegar ao cumprimento da bomba, aí até há uma discussão jurídica que talvez encontre o amparo legal. O fato, professor Vila e a todos que nos acompanham, né, é que essa é uma região dificílima e que há mais de décadas, né, há séculos, o homem está em conflito, né, e os conflitos imperam nessa região, e esse é mais um dessa enorme série. O senhor cita que o primeiro-ministro alemão disse, né, que Israel está fazendo serviço sujo para nós, foi exatamente essa expressão que ele usou, com uma franqueza até surpreendente. Normalmente chefes de Estado não têm essa franqueza toda, né? Mas o que ele está dizendo? Exatamente isso, que Israel está impedindo que o Irã chegue à bomba. A verdade é que ninguém quer que o Irã chegue à bomba, nenhum Estado quer que o Irã se torne uma potência nuclear. Talvez somente os iranianos, né, queiram isso. Mas é nesse sentido que Israel está fazendo serviço sujo. Israel está fazendo aquilo que não é bem visto por ninguém, aquilo que é criticado pela comunidade internacional, mas que no fundo, todos os países ocidentais queriam. E para encerrar essa minha fala agora, professor, rapidamente, é muito comum se dizer, não, Israel está fazendo o serviço do Ocidente. Isso também se fala em relação à Ucrânia, né? Não, a Ucrânia é uma marionete do Ocidente. E as pessoas retiram a agência dos ucranianos, retiram a agência dos israelenses. Eu acredito que Israel está fazendo isso de motu próprio, né? Não se trata de uma ação em nome do Ocidente, não. É em nome de Israel, realmente. Eu passaria para o Major essa mesma questão, Major, da intervenção ocidental na área, se isso agrava os conflitos ou não, e se Israel seria, nós estamos colocando no condicional, uma espécie de braço suplementar do Ocidente na região. Olha, professor, só me cabe de fato concordar com o Coronel Paulo Filho e com o professor Marco Túlio, porque se a gente for analisar estritamente Israel e Irã, o Irã ele não reconhece a existência do Estado de Israel. Eu não me recordo de nenhuma liderança iraniana tratar o Estado de Israel como Estado de Israel. Ele trata o Estado de Israel como entidade sionista. Então, por si só, seria reducionista, né, uma visão desse conflito, tratar Israel como um proxy, um instrumento do Ocidente. É uma região onde os conflitos ultrapassam milênios. As tensões entre judeus, árabes e persas, elas ultrapassam milênios. E, naturalmente, com o tabuleiro geopolítico, há interesses nessa região que são interesses convergentes com outros estados, não somente do Ocidente, mas com Rússia e China dentro desse tabuleiro também. Agora, tratar a própria intenção do programa nuclear iraniano, de alguma forma, isso é vantajoso para a China ou para a Rússia por conta do tabuleiro geopolítico, ou as ações do Estado de Israel, isso é um instrumento dos Estados Unidos ou do Ocidente. Eu acredito que é simplista demais para o tipo de ação desempenhada pelo Estado de Israel.
né? Se nós formos tratar assim, de intervenção, a gente vai acabar nos remetendo muito provavelmente ao Sykes-Picot, ao Acordo de Balfour, à própria Revolta Árabe, que foi estruturada, né, pelos britânicos. Mas esse entendimento das relações culturais, socioculturais no norte da África, como o senhor falou, e no próprio Oriente Médio, ele é um pouco dissonante para o Ocidente, porque a concepção de Estado, sobretudo de Estado moderno, ela não participou da história desses países, né? Ali é uma estrutura extremamente tribal, onde isso ainda pertence. Nós temos o próprio exemplo do Afeganistão, que são diversas tribos que não se veem representadas por uma liderança do país. Então, entender essa questão sociocultural nos permite entender melhor a guerra. Como eu falei lá no início, a despeito do protagonismo de soldados e generais no campo de batalha, a guerra é feita pela sociedade. E esse conflito é um conflito estritamente entre a sociedade israelense e a sociedade iraniana. Lembrando a quem nos acompanha que alguns livros da Bíblia podem ser lidos como livros militares. Por exemplo, Josué. Veja quantas cidades conquistou, como conquistou e o significado disso.